Acho que é ventou. Então vamos lá, bom dia. Vamos dar início à nossa revisão, nosso conteúdo programático para a semana que vem. Já falamos algumas coisas, já resolvemos alguns exercícios no que diz respeito à hidrografia, só que agora nós vamos ser o máximo e ser o máximo objetivo para que vocês possam ter uma fixação melhor dentro do que eu vou pedir para vocês. Então aí, ó, tem uma imagem. Essa imagem no que se refere à bacia hidrográfica. Já falei para vocês, só vou tornar a repetir. Se vocês visualizarem, observar aí, ó, onde que ele nasce, geralmente o rio ele vai nascer, vai ter a sua nascente num local mais elevado, tá? E a partir daí, no topo de uma montanha ou de uma montanha ou de um morro, ele vai começar a ter o seu declive. E essa declividade, nesse declive, onde que vai existir um rio afluente com um rio subafluente, e a partir daí, terceiro ano, vai ter meio que suas ramificações. Vai ter como se fossem as suas veias, ok? E até desaguar, encontrar um rio principal e desaguar no mar. Ok? Então é só basicamente essa imagem para vocês terem uma ideia de como é a nascente de um rio, onde vai ocorrer a precipitação, onde vai ocorrer a evaporação, para esse ciclo estar frequentemente. A ideia é o que eu quero de vocês? Vocês têm que saber o que é uma bacia hidrográfica. Léo, já sei o que é uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é onde que vai estar os rios, uma grande porção de água. Geralmente essa água ela pode estar caracterizada numa porção subterrânea, também chamado de lençol freático ou um aquífero, beleza? E é onde vai ocorrer geralmente essa precipitação, esse grau de umidade. Ou uma porção subterrânea, ou como nós vamos observar e perceber, uma grande porção de água a olho nu, visível. Tá? E geralmente essa grande porção ela pode encontrar com vários outros rios menores, caracterizando um rio principal até ele desaguar no mar. Olha só, a gente vai falar agora, é uma das primeiras questões da prova de vocês, da avaliação de vocês. Olha só, no que se refere à hidrografia terceiro ano, é responsável por 12% das reservas de água doce disponível no mundo. Aí automaticamente já dá para vocês matar a charada, o que o Léo vai querer que vocês marquem na hora da prova. Olha só, é responsável por 12% das reservas de água doce disponíveis no mundo. Eu não estou falando que ela é a maior em extensão, não. Tá? Olha só, o Brasil ele possui 8 principais bacias hidrográficas, distribuídas desigualmente. Ou seja, a partir do momento, terceiro ano, que a chuva ocorre essa precipitação de forma irregular, eu já falei para vocês, vocês estão careca de saber que tem um local aqui no Brasil que chove todos os dias. Ah, Léo, eu já lembrei. Um local que chove no Brasil todos os dias é a Amazônia. Isso, acertou. Por que a Amazônia, terceiro ano? Ué, Léo, lá chove todos os dias devido ao grau de umidade, devido à floresta amazônica. Boa! A opção que vocês vão ter que marcar na hora da prova, juntamente quando o autor falar sobre essa reserva de água, é a Amazônia. E a partir daí, vocês visualizam. Esse Kevin está danado. A partir daí, vocês visualizando esses mapinhas, pessoal, visualizou, não precisava nem visualizar. É automático, é óbvio. Aí tem o mapa A, B, C, D e E. A porção maior. O volume de água, vocês podem encabeçar aí, ó. Aqui, na bacia amazônica. Então, voltando aqui, responsável por 12% das reservas de água doce disponível no mundo,
É a bacia amazônica, mamão com açúcar. Não confundam a bacia amazônica quando a gente estiver, perdão, estiver falando sobre a de São Francisco, tá? Aqui é reserva, volume, navegável, ok? Ok. E essa expressão, terceiro ano, de bacia hidrográfica? O que é bacia hidrográfica? O que ela pode ser entendida? Ah, Léo, já sei. Eu já sei. Bacia hidrográfica é o conjunto de terras drenadas. Está vendo que elas estão sendo drenadas, terceiro ano? E percorrida até chegar ao rio principal com seus afluentes. Olha só aqui, ó, lá no início, terceiro ano. Quando eu falei, olha a bacia hidrográfica aí, terceiro ano, olha a nascente, olha como ela vai percorrendo, olha o caminho que elas vêm fazendo, como elas se encontram, olha o rio principal e onde ela deságua. Ok? Ok. Então, vamos lá aqui, ó. A expressão bacia hidrográfica, ela pode ser entendida como um conjunto. Tá vendo que eu estou dando uma opção para vocês? É questão de raciocínio, não tem como errar. Conjunto de terras drenadas, elas estão sendo drenadas. Se elas vão ser percorridas, se elas vão passar por um determinado local, elas vão ser drenadas. E elas podem, elas vão encontrar com seus afluentes, é um rio pequeno encontrando com um rio grande ou vice-versa, até desaguar no mar. A bacia hidrográfica do São Francisco é a que possui a menor possibilidade de navegação no Brasil. Olha só, a bacia do Rio São Francisco é a que possui a menor possibilidade de navegação. Eu coloquei entre parênteses aí a amazônica. Essa amazônica, terceiro ano, é a que possui um maior volume de água e ela é navegável. A bacia de São Francisco, ela pode ser o quê? Ela pode ser a maior no que diz respeito à extensão territorial. Quando o Léo fala em extensão territorial, é porque ela vai passar por vários estados, principalmente quando ela nasce na região sudeste e vai entrando estado adentro na região nordeste até desaguar no mar. Tá? Então, não confundam essa questão de volume com extensão. O Léo falou que a bacia... vamos voltar lá para vocês não errar. O Léo falou que ela é responsável por 12% de reserva de água doce. Doce. Eu falei para vocês que elas podem ser subterrâneas e elas podem ser visíveis. No caso aqui, ela é visível. Se a gente está falando de água, de volume e é navegável, então é a Amazônia. Ok? Ok. Com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, essa é a maior bacia hidrográfica do mundo. Olha só, já ia a terceira questão só falando da Amazônia. Compreendendo as porções territoriais do Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. Possui um grande potencial de navegação. O autor bateu na tecla novamente, terceiro ano, sobre a questão de navegação. Se é navegação, então é volume de água. Ok? Ok. E a partir daí vai surgir seus rios principais, ou seus rios afluentes, ou seus rios subafluentes. Aí ele vai citar, tá? O Gandanapo, Xingu, Negro, quando ele entra no Brasil com esse nome, tanto entre outros rios que, no caso aqui, não é preciso falar. Essas características terceirana de qual bacia? Já sei, Léo, já sei até qual opção que eu vou marcar. É a bacia amazônica. Tá? Ou seja, ela vai passar por outros países, nasce em outro país, em outro país, passa por outros países até chegar no Brasil. Uma característica primordial da bacia amazônica é no que diz respeito, terceiro ano, volume de água. Qual é a maior bacia hidrográfica em extensão, terceiro ano? Ah, o Léo está querendo confundir, mas não vai conseguir, não. Em extensão territorial, São Francisco. Volume de água, bacia amazônica. Mamão com açúcar. Gabriel está entrando, deixa esse caboclo entrar. Beleza. As características naturais da bacia hidrográfica do Paraná vai favorecer o quê? Geralmente, cada bacia, terceiro ano, quando se fala em água, vai desenvolver algumas características. Então, lembrou na hora da prova dessa bacia hidrográfica do Paraná? O Léo falou que é sobre energia.
é sobre a questão das hidrelétricas. Então, a melhor opção para vocês marcarem, no que se refere à bacia do Paraná, está direcionada suscitamente sobre as usinas hidrelétricas, que dentro de uma questão ambiental, vários ambientalistas eles não aprovam, tá? Porque vai mexer na bacia, pode mexer na declividade, vai mexer no nível, no volume de água, e aí vai mexer com a vegetação e principalmente com os animais que habitam naquele local. Ok? Ok. São Francisco, moço. São Francisco, ele é conhecido como o Velho Chico. É um importante recurso natural do Brasil e enfrenta há certo tempo alguns preocupantes, algumas problemáticas ambientais. Olha, quando eu citei da usina, o desequilíbrio. Então, essa questão de uma série de medidas. Ok. Uma série de medidas que vêm para revitalizar essa bacia hidrográfica. A primeira característica desse ano é que eles querem fazer a transposição do Rio São Francisco. Léo, o que é a transposição? Terceiro ano é mudar o curso do rio. Tá? Se mudar o curso do rio, vai entrar toda aquela problemática que eu falei para vocês. Ei, Léo, Diga. mas o Rio já não faz isso sozinho? Ele faz, filho. Olha só, vamos colocar aqui que o rio nasce aqui no Gama e ele passa pelo céu azul e vai desaguar lá no Lusiânia. Exemplo. A nascente aqui no Gama. E o percurso que ele faz, a drenagem que ele faz, Marcos, acho que foi o Marcos que perguntou, ele vai passar pelo céu azul. Só que eles querem fazer a mudança desse percurso. Vamos tirar que ele vai ter que passar pelo céu azul e vai ter que passar pela Santa Maria. Opa, se eles vão fazer essa mudança, Marcos, então vai mudar o volume de água. E o caso da precipitação? E a questão da Piracema? E a questão, Entendi. É entendeu? porque não tem aquele negócio que o Rio, ele mesmo muda só o negócio dele, alguma coisa assim. O rio, ele tem a sua mata ciliar. A mata ciliar é aquela mata que vai proteger o leito dos rios, para ele não secar. Tem que existir. Mesmo aqui no Cerrado, tem que existir. Lembra lá onde tem Buriti? Onde tem Buriti tem água. O que vai favorecer, o que vai fortalecer marca e companhia é a precipitação. Se ele mudar, Marcos, aí ele vai diminuir o volume. Se ele diminuir o volume, a população ribeirinha, vamos colocar a população ribeirinha Entendi. é agricultura, água e etc. Sem falar, Marcos, que como ele passa em vários estados, a galera vem poluindo o rio. Ainda mais quando ele passa. Quem já viajou de carro já viu o velho Chico em vários estados do Brasil. Tá? O grau de poluição de lixo. E o lixo ele consegue assorear. Assorear vocês já sabem. Assorear futuramente o lixo. Perdão, o rio ele pode secar. Aí é outra problemática. Certo? Certo. São Francisco ele nasce em Minas Gerais, eu coloquei em Minas Gerais só para vocês terem a noção e marcar Minas Gerais na hora da prova, não inventar que nasceu na Bahia, que ele vai mesmo passar, ele nasce em Minas Gerais, ali na região sudeste. Só que o percurso dele maior, pessoas, é na região nordeste. Então, às vezes, confunde, tá? Para a higiene corporal, já que a gente está falando de água, o uso mesmo é de água potável, não é água mineral, não é outro tipo de água. Lembrou de higiene pessoal, lembrou como usa os alimentos e etc. Então o Léo falou, isso é lá do sexto ano, isso é lá do quarto ano, isso é lá do primário. Então é água potável, pessoal. Tá? É quando a gente fala de água, sobre a questão dessa problemática, dessa crise, dessa escassez de água. Vai ter água? Água tem. Agora, você tem que ver, dentro dessa precipitação, dessa caracterização de chuva, se ela é potável. Aí é outros 500, tá? Então, é só marcar lá potável que você já ganhará a questão. Olha só, falou desse ciclo, né? Do ciclo hidrológico e tal, evaporação, evapotranspiração, lençóis freáticos, aquíferos e etc. O que eu vou querer de vocês na hora da prova
para vocês marcar qual é a etapa do ciclo hidrológico que ocorre exclusivamente nas áreas continentais. Eita, o Léo falou na revisão das áreas continentais. Olha o nome como é engraçado. Eu acredito que vocês vão colar mesmo, viu, moço? Percolação. Percolação é esse grau, essa etapa do ciclo hidrológico no qual ocorre somente nas áreas continentais. Ocorreu nas áreas continentais, dá-se o nome de, geograficamente, percolação. Ok? Sim. Vamos lá. A foz do rio vocês já sabem, né? Depois eu volto lá na imagem, só para quem não viu, ver agora. Esse fenômeno, pessoal, que a gente vai falar agora acontece muito, muito, muito na Amazônia. Só na Amazônia, né? Não, porque lá tem um grande volume de água, né? Então, ocorre esse fenômeno quando a água ela encontra com a outra. No momento que elas se encontram, pessoal, dá-se o nome de pororoca. Pororoca, eu acredito que vocês já ouviram em algum filme, um documentário, porque vocês são alunos assíduos, leem demais, vê muito documentário, etc. Então, a foz do rio Amazonas, ela tem cerca de 300 quilômetros de largura. Vai do farol de Curuaçá, do Pará, até o norte do arquipélago. São várias ilhazinhas. Pronto, matando a charada. São várias ilhazinhas pequenas. E aí eles vão entrando adentro de um estado. Quando essas águas se encontram, pessoal, quando essas... Ele vai falar de gigante, devido ao volume de água. Olha só, mais uma questão falando de volume de água. Quando elas se encontram na foz, com a ajuda dos ventos, dessas massas de ar, recebe o nome conhecido de pororoca. O que o Léo vai querer saber é que vocês tenham essa noção. O que é pororoca? O Léo falou que é o encontro das águas com a ajuda dos ventos. Então, vou marcar essas aqui. Então, é mais ou menos isso aí. Ocorre só na Amazônia? Não. Ocorre em outras. Mas como a gente está falando de um grau de volume de água, quando essa grande massa, esse grande volume se encontra uma com a outra, até mesmo tem um fenômeno na Amazônia que é Rio Negro e Solimões, que é o encontro das águas, né, mais claras e o Luan que tem um teor mais escuro devido aos seus minerais, seus reagentes. E dá-se o nome de pororoca. Não confunda pororoca com piracema. A piracema é dos peixes, tá? A pororoca é o encontro das águas. Produção das eletricidades, das hidrelétricas. O local depende primeiramente de energia solar. Tem que existir sol, tem que ter sol no local. Então, o Nordeste é propício para isso, viu, pessoas? Pois as águas, elas vão das localidades mais... Olha isso aí, que é uma questãozinha para vocês completar. Mamão com açúcar. Só ver o textinho e completa lá. Para a produção das hidroeletricidades, depende do sol, beleza? Pois as águas vão das localidades mais baixas para localidades mais altas pela evaporação. Não vai evaporar? Ué, lógico. Evaporou, formou as nuvens, vai ocorrer o quê? A precipitação. Beleza? Beleza. Baseado nessa introdução, o melhor local para a produção das hidroeletricidades, os rios são localizados em regiões de clima quente. Olha só, clima quente, com desnível no terreno. Quando o Léo falou lá no início da aula, desnível, por causa que o relevo terceirano, ele é acidentado. Quando a gente fala que o relevo é acidentado, é alto e baixo. Para ele, igual o Marcos falou, para ele ter um sentido de andar, dele drenar, dele correr, dele percorrer, tá? Então, olha só, clima quente, ele até citou aí, propício para o Brasil, principalmente lá do clima equatorial. O Léo falou que lá na Amazônia chove todos os dias. Aí entra o clima, próximo da linha do Equador, o sol, a radiação é maior, mais forte, e a vegetação, terceiro, é arbórea, do tipo latifoliada, folhas grandes, perene, sempre verde. O rio é perene, a vegetação é perene, sempre verde. O rio nunca vai secar, tá? Diferente aqui dos rios temporários que temos aqui no centro-oeste e na região nordeste, tá? Chegou a época da seca, a tendência é baixar o volume, diferente do clima quente equatorial. Então, essa questão aqui, ó, é só uma questão de texto.
Só para vocês terem noção, porque na hora vocês vão ter que completar as lacunas lá. A produção das eletricidades, o local depende primeiramente de energia solar. Ah, tá, depende do sol. Pois as águas vão de localidades mais baixas para as localidades mais altas, de acordo com a evaporação, para ocorrer a precipitação. Ah, olha só, baseado nessa interpretação, o melhor local para a produção das hidroeletricidades, os rios localizados em regiões de clima quente, com desnível no terreno. Desnível é alto e baixo. Pronto, falou. Essa daqui também é fácil. Tudo é fácil, tudo é fácil. É o maior manancial de água doce subterrânea. Lembra quando eu falei que a Bacia Amazônica é o olho vivo, a São Francisco também, eu falei, vocês viajam, vocês estão vendo o Velho Chico, vários estados, ainda mais for de carro, for de avião, você olhar, ver todo assim, no subsolo, tá? Olha só, é o maior manancial de água do subterrâneo. Ocorre pela fronteira, está localizado em região centro-leste da América do Sul, estendendo-se pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Estão falando de quem, pessoas? Ele abastece a população, se perfurar o poço, desenvolver a economia, a questão do lazer. Qual a opção que vocês vão ter que marcar? Ah, o Léo falou de água subterrânea, falou também que é um aquífero que passa pelo Brasil e em outros países. Estão falando de aquífero, Guarani. Então, vocês têm a percepção: Amazônia, volume de água; São Francisco, extensão territorial; Paraná, das hidrelétricas; e aquífero, Guarani, por ser uma água subterrânea, ele vai ter uma estratégia maior, pelo abastecimento da população, desenvolvimento de atividade econômica e também a questão do lazer. Bora que já chegou no último aqui, moçada, para a gente almoçar. Olha só, terceiro ano, para vocês fechar com chave de ouro na prova. Não falar que não sabia. Olha só, os regimes fluviais, eles sofrem considerável influência das condições climáticas ambientais. É óbvio, terceiro ano. Os regimes fluviais, eles vão sofrer essa influência das condições climáticas. Lógico, o clima que ele vai direcionar. Se chove, se não chove. Onde vai haver o maior grau de precipitação, vai ocorrer o maior volume de água. Beleza? Beleza. Os rios que se deslocam do Brasil central para o sul são submetidos por um regime do tipo quê? Léo, do tipo tropical. Não é, Léo, mas por que do tipo tropical? Por que eu vou ter que marcar essa opção? Galera, tropical, qual é o clima do Brasil? Ah, já sei. O clima do Brasil é do tipo tropical. Sim, pelo fato de a gente estar falando de uma porção, de uma grande extensão territorial. Olha só, os rios que se deslocam do Brasil central para o sul, central vai dar essa ideia mesmo de tropical. Qual é o clima do centro-oeste, pessoas? Ah, tropical. Então, eles são submetidos de um regime de tipo de clima. Qual é o clima? Tropical.